Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. Sou aqui a pessoa do pastor Edson, da obra missionária para todos, construindo Shalom. E estou aqui no setor de Manaus, fazendo a obra missionária. E sabemos que não é fácil fazer a obra missionária, mas pela misericórdia de Deus, Deus tem me abençoado aqui no setor de Manaus. O Senhor tem me sustentado até agora aqui no setor de Manaus. Ó que a minha família é grande. Tenho 4 filhos, o Otiniel, a Naara, a Késia, a Keren, e nós vemos que não é fácil, não é fácil as coisas. Então você tem 4 filhos, mas a esposa e eu são 6 pessoas para se manter na obra missionária, mas Deus tem me dado a vitória. Mesmo assim, com a família grande, Deus tem me sustentado aqui em Manaus, graças a Deus. E hoje eu quero falar relacionado à questão de um assunto muito importante que Deus colocou no meu coração para mim fazer, e eu vou fazer em nome de Jesus. Por quê? Porque eu vejo que é uma parte que está carente, é uma parte que as pessoas não acreditam, tem poucas pessoas que acreditam, que é a questão da obra missionária. A obra missionária, a gente vê que cada ano que passa, ela está ficando um pouco assim fraca, porque as pessoas não estão querendo ir mais para o campo. Quer fazer a obra missionária só no sentido local, só no seu bairro ali, só na sua cidade, e muitas vezes precisa a gente ir mais além, ou mesmo só dentro da sua igreja. E o Evangelho de Marcos, capítulo 16, o versículo 15, fala assim: e disse Jesus, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quer dizer, que foi uma ordem que o Senhor nos deu, que é para ir por todo mundo. Ir para todo mundo, ir por todo mundo, quer dizer que você pode fazer a obra missionária aí onde você reside, aí no seu bairro, Se você conseguir fazer uma obra local dentro do seu bairro, beleza. De repente o seu bairro aí onde você mora é grande, é imenso, e você quer trabalhar no degrau, dá para fazer também, evangelizar, procurar estratégia bíblica para ganhar os seus vizinhos. Isso também é válido. Mas se você pode também fazer a missão já dentro da sua cidade, de um modo geral, pode, também é válido. E se você quiser fazer a missão além da sua cidade, pode, para outros estados, pode, com certeza. Até fora do Brasil, pode. Mas a questão é que nós precisamos de uma estrutura. E essa estrutura que eu tenho observado dentro desses 23 anos de ministério, aonde eu nunca gostei dessa área assim, nesse sentido de obra missionária, por causa das dificuldades. Mas certa vez Deus levantou um pastor de Goiás, e ali na congregação Shalom, ali no campo da ADS de Sobradinho, DF, aonde esse pastor falava para mim que Deus vinha levantar como um pastor missionário. Mas eu ouvi aquela mensagem, aquela profecia, mas eu dentro de mim eu não queria não, porque mesmo sendo novo na fé naquela época, eu já vi que a obra missionária é uma obra espinhosa, e muitas vezes a gente quer mais mordomia, a gente quer estar mais assim dentro da igreja, mais ali no local onde a gente mora. Mas com o tempo Deus foi trabalhando nesse tema no meu coração, aonde
já tive vários nomes colocados relacionados ao meu ministério, mas ficou um que predominou e que Deus falou mais forte, que foi obra missionária para todos, construindo Shalom. Esse foi o que predominou, esse que já carimbei, né? E já está na tábua do meu coração. Não tem para onde a gente fugir. Quando a gente tem um chamado de Deus, com certeza o Senhor vai nos abençoar, grandiosamente vai nos abençoar, e Ele vai se responsabilizar por tudo que nós fazemos. Então, Deus vai dar o recurso, né? Deus cria a maneira, Deus não vai deixar a gente passar necessidade no campo. A gente vai ter a sabedoria. E aqui, dentro desses 6 anos que eu estou aqui dentro de Manaus, no princípio da minha caminhada, quando eu cheguei aqui, eu sofri muito. Olha, não é fácil não é fácil. Aonde eu já cheguei, quando eu cheguei de Brasília, morei ali aqui no Alvorada, lá na Rua 9, para quem conhece aqui o Alvorada, lá numa kitnet lá do pastor Jair, aonde eu morei mais de ano lá. Eu sei que os primeiros 6 meses eu consegui pagar certinho o pastor Jair o seu aluguel, mas chegou um certo limite que eu passei por algumas dificuldades ali, mas o pastor Jair me abençoou ali, e aí saí dali da Rua 9, fui aqui para a Avenida K, de trás ali da livraria que era da minha irmã, onde eu passei 1 ano também lá, muita luta, fiz obra maravilhosa, mas tive que ir para outro endereço, depois desci para o 3º endereço, onde eu passei praticamente uns 6 meses, mas Deus tem outro plano melhor para mim. Então, resumindo, aqui onde eu estou já é o 5º lugar depois que eu vim de Brasília para cá, para você ver que o contexto de Manaus é um contexto difícil para você trabalhar com o evangelho, mas não é difícil a obra missionária aqui, é ter estratégia. E dentro desse campo de 6 anos, Deus trabalhou na minha vida, aonde não encontrei mais vaga para trabalhar de vigilante, porque eu sou vigilante, tenho um curso de vigilante, curso de transporte de valores, curso de detetive particular, tenho a minha formação, mas Deus tinha outro plano para mim, aonde eu comecei a trabalhar dentro da questão dentro do mundo gráfico, que é serviços gráficos. Na época eu não tinha nenhuma ferramenta, não tinha nada, e Deus me deu a sabedoria de utilizar um computador que eu trouxe de Brasília. Aí depois eu pedi para minha irmã comprar uma impressorazinha daquelas pequenininhas, e foi como eu comecei hoje a gráfica Econc, que muitos já conhecem aqui. Foi em 2017 que eu abri essa empresa. Teve vários nomes também, mas não deu certo. Aqui predominou foi Gráfica Econc, que é simbolizando cada letra dos nossos nomes da família. Então você vê que a coisa não é fácil, mas graças a Deus, aqui onde eu estou, nesse 5º endereço, foi onde Deus está me abençoando, aonde está predominando, né? E sei que tem algumas dificuldades ainda, eu tenho para enfrentar, mas eu sei que o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai fazer coisas grandes ainda comigo aqui no setor de Manaus. E o que eu quero te dizer, vai entrar nessa reflexão, que é: se você não fizer um investimento no seu IDE, com certeza você não vai dar conta de cumprir o chamado que Deus te deu, não. A estratégia que Deus me deu foi abrir essa empresa, microempreendedor, para poder trabalhar com esses pequenos serviços, para poder sobreviver aqui no setor de Manaus, para poder cumprir com o IDE. Porque se for depender de A e de B, você não faz obra missionária. Se for depender, fulano, dá para você ofertar, fulano, dá para você dizimar, vai morrer de fome. Aqui no setor de Manaus morre de fome, porque o povo, com tanto escândalo que acontece, e tantos pastores escandalizando por aí, tantos missionários escandalizando, aí as pessoas já estão com medo, que quando você faz um apelo pedindo ajuda, a pessoa já ignora.
já te ignora, já te olha com outro olhar. Tá nem aí. Por quê? Porque endureceu o coração de tanto ver coisas erradas acontecendo. Mas eu tenho um propósito diferente com o Senhor. Já falei com o Senhor. Eu não tenho dom para pedir. Essa coisa aí eu não tenho dom para pedir, né? O meu dom é trabalhar. Como eu tenho feito esses anos aqui em Manaus, é trabalhar, é do suor do rosto. Mas esse ano eu estou pedindo ajuda a alguns que podem me ajudar. E de repente você está vendo essa reflexão nessa manhã, e de repente Deus tocou no seu coração e quer abençoar essa obra missionária. É só entrar em contato comigo, né? O DDD é 92 982 775659. Falar com o pastor Edson, né? Então você vê que tudo na vida tem que ter um sacrifício, e eu vou fazer um investimento nessa questão, porque Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Olha que não é fácil você ir por todo mundo pregar o evangelho, porque depende de uma estrutura espiritual. Você tem que ter uma estrutura espiritual, uma bagagem espiritual. Você tem que ser nascido de novo mesmo. Você não pode ser um crente pirata, porque se você for um crente pirata, você não vai dar conta de cumprir esse idem, né? Não pode ser um missionário pirata em cima do muro. Não pode ser um missionário levando o jeitinho brasileiro, porque ele não vai dar conta de cumprir o seu chamado. Então, todos os jeitinhos brasileiros têm que cair por terra. O único jeito que você tem que ir é o jeito de Deus. É centralizar no caminho estreito e pedir socorro do alto ao Senhor, para que Ele possa te ajudar na obra missionária. Claro, você vai pedir ajuda a alguns? Vai. Mas você, em confiança 100%, você tem que estar no Senhor, para que Ele possa tocar no coração das pessoas e possa verdadeiramente abençoar o seu ministério. Então é um desafio muito grande, onde eu vou fazer uma aplicação grande nessa área missionária, para que eu possa ajudar muitos missionários que estão aí com o seu ministério enterrado, aonde não tem oportunidade de ninguém ajudar, aonde ministérios grandes poderia ajudar, porque tem condição de ajudar, mas não querem ajudar, porque a maioria, eles querem mordomia, querem conforto, né? É comprando carro bom, é comprando iate, é comprando fazenda, é comprando tanta coisa, né? É criando conta fora do nosso país. Então quer uma mordomia, né? Dentro do evangelho, e esquece que Deus nos chamou para nós pregar o evangelho, ide por todo mundo. É claro que a gente tem que ter um conforto. O pastor tem direito de ter um conforto, o missionário tem direito de ter um conforto, tem, mas em primeira mão ele tem que ver que tem um chamado. Ele não pode se anestesiar e ficar anestesiado dentro daquele mundo dele, né, de mordomia, porque não cumpre o chamado de Deus, não. Então nós temos que ter em primeira mão o nosso chamado, tem que estar ativo, para que você não deixar o seu idem morrer. Esse é o que eu quero te falar nessa manhã. Não deixe o seu idem morrer, invirta-se nele, tem que investir. Se você tem o seu idem pessoal, invista no seu idem pessoal, faça de tudo para você fazer um investimento no seu idem pessoal, que é você mesmo, o seu ministério. Faça um investimento pesado, dobre o joelho e fala com Jesus, bota a boca no pó e chore, mas não deixe o seu idem morrer, porque o idem que eu estou falando aqui é ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o teu idem pessoal, não deixe morrer. Por quê? Porque você vai ver no texto a seguir. O que é que fala aqui no texto a seguir? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então você tem a responsabilidade de ir às pessoas apresentar o evangelho, e esse evangelho tem que ser verdadeiro, não pode ser um evangelho de oba-oba, não pode ser um evangelho falso, não pode ser um evangelho pirata, não pode ser esse evangelinho que estão apresentando por aí. Por quê? Porque as pessoas não vão crer. Elas não vão crer, porque tem a possibilidade de elas não crer, né?
ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aqui fala, quem crê será batizado, mas quem não crê já está condenado. Então tem a possibilidade da pessoa não crer. Por isso que tem muita gente dentro da igreja, que estão aí dentro da igreja, mas na hora que o negócio aperta, todo mundo cai fora. Olha aí o momento agora que nós estamos vivendo aqui, o momento do coronavírus aí, desse vírus aí que alastou o mundo inteiro. Quantos crentes não esfriaram da sua fé e largaram Jesus, largaram a igreja? Por quê? Por causa que os missionários, os homens de Deus, nas suas mensagens, levavam um evangelho fraco, um evangelho cheio de modismo, cheio de moda. Aí as pessoas aceitam aquele evangelho, mas não tem raiz, não tem substância o evangelho que a pessoa recebe. Quando vem as lutas, ele larga, cai fora. Então por isso que eu estou te apresentando nesta manhã uma reflexão, né? Uma reflexão pura, um evangelho puro, né? Um evangelho popular ali que você verdadeiramente está ouvindo nesta manhã. Se você fizer a coisa correta, com certeza as pessoas vão aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e o seu ídolo, né? Você vai ver o efeito que vai dar na vida das pessoas. Aí, a partir do momento em que você já fez um investimento pesado no seu ídolo, que esse investimento vai caber o quê? Um perfil. Quando você faz um investimento no seu ídolo pessoal, que é o seu ministério, você vai ter que ter um caráter, você vai ter que ter um perfil, e um perfil que você não pode abrir mão de jeito nenhum, principalmente no nosso país chamado Brasil, onde as pessoas querem levar as coisas tudo no jeitinho brasileiro, e eu detesto esse jeitinho brasileiro, porque isso dá noivo, e Deus também não aceita isso não. Mas pastor Edson, que jeitinho brasileiro é esse aí? A gente vê tanto aí, rapaz, tanto de jeitinho brasileiro, até dentro das igrejas a gente vê obreiros, né, muitas vezes sendo consagrado porque tem uma condição financeira maior, aí a pessoa já visa o dinheiro daquela pessoa, a pessoa não tem um preparo para ser consagrado, já consagra ele, e aí depois a pessoa vai dar trabalho dentro do mundo evangélico, vai trazer escândalo e dar prejuízo ao reino de Deus. Então isso é um dos jeitinhos brasileiros. Por exemplo, outro jeitinho brasileiro, você não pode de maneira nenhuma utilizar de nada que seja intermediário, que não seja seu. Gato na energia elétrica, gato no telefone, gato na água, gato na luz, esse tipo de gataiada que a gente vê o Brasil fazendo, alguns fazendo, para poder obter lucro que não pode pagar, é roubo, não pode. Então você que anuncia o evangelho, que é um missionário, tem que ter essas características, porque não as pessoas vão ouvir o evangelho que sai da tua boca e não vai fazer efeito. Então você comprou, tem que pagar, né? Tudo que você for fazer tem que ser ficha limpa 100% nessa terra. E o seu nome está escrito lá no livro da vida. Porque não quando você for cumprir o seu ídolo e até as pessoas, e as pessoas receber o evangelho que você está apresentando ela, vai ser um evangelho podre, um evangelho doente. E as pessoas vão fazer as mesmas coisas que você faz. Porque através das tuas palavras que você transmite e você faz um discipulado na vida de alguém, muitos vão querer se espelhar em você. E aí vai vir aquela essência maligna sua em questão do jeitinho brasileiro. Então cai fora desse jeitinho brasileiro, porque isso não é do Senhor Jesus Cristo. Faça um investimento no seu ídolo pessoal 100% original. E aí depois você vai fazer um investimento no ídolo das pessoas que já aceitaram Jesus, e você está discipulando, você está preparando ele para poder ele também ir por todo mundo. Então nós já estamos indo, ganhamos alguém, e nós vamos ensinar agora esse alguém ir também por todo mundo e pregar o evangelho. Então eu quero fazer um investimento nessa área, fazer um investimento na vida de pessoas que têm um chamado missionário e quer ir para o campo missionário. Tem vários campos missionários onde, quando eu fizer essa inauguração aqui em Manaus, que eu estou tentando fazer aqui em Manaus, concluir, tem muito campos que está precisando de pessoas para pregar o evangelho. Um dos campos
é o campo lá no setor do Piauí. No setor do Piauí tem uma cidade lá que é chamada Itaueira, onde é um desafio muito grande, né? É um desafio muito grande ali no setor de Itaueira, e tem outras cidades, mas Itaueira, dentro do mapa do Piauí, é a cidade mais difícil que eu já vi em toda a minha vida. É Itaueira. Itaueira é um lugar que o pobre sofre muito no lugar daquele ali. É complicado ali Itaueira, mas não é difícil. Itaueira, nós vemos ali em Itaueira, Piauí, que as igrejas muitas vezes brigam entre si. Por isso que precisamos fazer um investimento em questão do líder na vida de muitas pessoas e ensinar eles como é que tem que ser um crente verdadeiro. Não olhar para a questão de placa, não olhar em questão de religião, porque quando eu fui fazer a obra missionária ali no setor lá do Piauí, em Itaueiras, quando eu cheguei ali, menino, pensa a discriminação que você vai levar. Ali tem igreja que chama o outro de desviado. Eu cheguei ali tem igreja que o outro olha para outra igreja e diz: você é desviado, porque não é da outra igreja. A outra igreja: não, você é desviado, né? Então nós vemos como é complicado a questão aí. Quando eu cheguei ali, eles já achavam que também eu fazia parte de uma igreja desviada. A igreja desviada ali se predomina ali a questão ali da igreja ali do Ministério de Missão. Aí em Itaueira tem igreja que é da missão, que chama os Madureira de desviado. A igreja Madureira. Eu nasci dentro da Assembleia de Deus Madureira, mas a missão lá no setor lá de Itaueira, que eu estou falando, lá em Itaueira, no Piauí, eles consideram os irmãos da Madureira como irmão desviado. Não, os irmãos da Madureira é tudo desviado. Como é que pode uma situação dessa? Então a gente vê que é uma fraqueza, é uma coisa tão pequenininha. Sabemos que não é a placa de igreja. O que nós temos que fazer é o quê? É o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não é placa de igreja que vai ganhar ninguém para Jesus. O que vai ganhar é a questão de você ir e anunciar Jesus. Você não vai anunciar a sua placa de igreja, você não vai anunciar o seu ministério, você vai anunciar a Jesus. E muitos estão ide por todo mundo, mas está anunciando a sua placa da igreja. E aí não faz efeito não. Ide por todo mundo e apresenta a placa da sua igreja. Não, você tem que apresentar é Jesus. E muito vai, ide e apresenta ele mesmo, né? Já toma o lugar de Jesus. Também não vai funcionar. Você tem que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais, aí que fala, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, nome de quem? Nome de Jesus. Expulsarão o demônio e falarão novas línguas. Olha os sinais. Pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e curarão. Dentro desse texto eu quero fazer uma observação na questão do seu investimento do líder. Quando você vai estar investindo no seu líder e você vai exercer a questão do líder, você tem que ter muito cuidado. Os sinais acompanharão, como está dizendo aqui, né? Quais são os sinais? Aqui fala que no nome do Senhor Jesus a pessoa vai expulsar demônio. No nome do Senhor Jesus você vai falar em novas línguas. E pegarão em serpente. Agora aqui, essa questão de pegar em serpente e beber alguma coisa mortífera, já vi muita gente fazendo besteira sobre isso aqui. E isso não está correto. Já vi, estava vendo um dia desse na programação, lá no Facebook, um vídeo, onde um pastor estava dançando com cobra cascavel nos ombros. Olha a tremenda ignorância. Quem foi a pessoa que discipulou esse pastor? Por isso que é importante você fazer um investimento no seu líder e no líder de alguém, mas que faça um investimento dentro das escrituras sagradas, para quando ele for cumprir o seu líder, não fazer uma besteira igual eu vi lá no Facebook, onde o pastor cumprindo o seu líder, mas dançando com cobra, porque aqui o texto fala que mesmo que pegue em serpente,
Então ele foi no pé da letra ali, né? Foi no pé da letra e dançando com a serpente no ombro, e aí a serpente, que era uma cascavel, pá, picou ele na cabeça. E ele começou ali a dançar, dançando com a cobra, de repente o Senhor fez, pá, caiu, faleceu. Olha a ignorância. E seus discípulos pega aquilo ali, um exemplo, e para eles morreu, quer dizer, cumpriu o ministério. Aí vem o outro, toma o lugar daquele pastor, dança com a cobra vai lá, pega ele, mata, e assim sucessivamente. Então, isso é um auto-suicídio. A pessoa está se suicidando. Então, o ídolo de Jesus não é isso. Por isso que nós temos que ter cuidado relacionado à questão da formação do ídolo no coração de alguém. Porque se você falar uma coisa dessa com uma pessoa que você está discipulando, ao chegar lá no campo missionário, você pode pegar em cobra, você pode fazer o que quiser, ela não vai fazer dano algum em você. Você pode tomar até veneno que você não vai morrer. Isso é uma tremenda mentira. Investimento no ídolo de alguém tem que ser um investimento de verdade, um conhecimento puro. A pessoa tem que ter um preparo teológico, né? No mínimo tem que ter pelo menos uma faculdade teológica para poder discipular alguém. Porque não dá, pessoa bruta, crua, querer discipular as coisas, aí pega a Bíblia, interpreta de uma maneira incorreta e faz uma bagaceira no reino de Deus. Hoje, pela misericórdia de Deus, hoje eu tenho o meu curso, primeiro curso básico que eu fiz foi lá no IBE, lá na igreja de Madureira, no campo da DS, quando eu fiz o IBE ali. Depois eu fiz o médio, né? Comecei a fazer o médio, terminei ele pela Donep. Depois eu fiz o superior. Então eu fiz aí uns 4 cursos básicos aí de teologia. E não é tudo não, mas já me ajudou a entender um pouco as escrituras sagradas, né? E nós vemos que muitos por aí querem fazer as coisas tudo cru, o que a gente vê de ignorância, coisa ignorante mesmo, coisa assim que não está, meu Deus, só o sangue de Jesus. Então, nesta manhã eu estou falando na questão que você não pode deixar o seu ídolo morrer. Não deixe o seu ídolo morrer e nem deixa o ídolo do seu semelhante morrer. E você pode ajudar o ídolo de alguém, ajuda, invista também no ídolo de alguém. Não deixa que o ídolo do seu vizinho, o ídolo da esquerda, o ídolo da frente, o ídolo do fundo, aquele ídolo que você conhece há muito tempo e que tem aquela chamada ardente do coração, morrer não. Não deixe o ministério daquela pessoa morrer não. Ajuda, invirta, você tem condição, faça um investimento, porque você vai ter retorno no futuro. Tudo aquilo que você investe em alguém, no futuro você também vai receber no seu ministério. Então, se você está investindo no ídolo de alguém, com certeza também alguém vai investir no seu ídolo. E porque cada ídolo tem uma dimensão grande da pessoa operar. De repente o seu ídolo é pequenininho, mas tem pessoa que o ídolo dele é grande, é de aos 4 cantos da terra pregando o evangelho. Mas tem pessoas que é só local ali na sua cidade, mas tem outras que faz no local, já faz na cidade toda, já faz em outro estado e já faz no mundo inteiro. Então o ídolo dele é maior, precisa de mais de condição financeira, precisa de mais recurso para poder cumprir o seu ídolo. Tem pessoas que têm um ídolo pequeno, tem outros que já têm um ídolo médio, tem outros que já têm um ídolo maior. Então, nesta manhã eu estou te apresentando a questão de você não deixar o seu ídolo morrer. Invista-se nele. Não deixa o ídolo de alguém que você conhece morrer. Invista-se nele, para que ele possa se fortalecer, criar raiz para poder cumprir o seu ídolo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a passagem bíblica aonde nós sabemos que é muito importante a gente vivermos essa passagem bíblica. Lá no finalzinho, já lá no versículo 19, fala: ora, o Senhor depois lhes disse: ter falado foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que o seguia. Então Jesus, ele sempre ali autenticando o ministério de quem ia fazer, quem estava cumprindo o ídolo.
Quando a gente está cumprindo nosso líder, debaixo de responsabilidade, debaixo de unção, debaixo de poder, debaixo de obediência, com certeza Deus vai estar colaborando em as pessoas aceitando Jesus, as pessoas nos abençoando e assim por diante. Não pense que você precisa estar enrolando alguém, um evangelho, querendo estar passando as pernas em alguém por causa do evangelho, porque isso não precisa, gente. No final das contas a pessoa não vai para o inferno. Só em você pregar o evangelho, anunciar o líder de Jesus corretamente, Deus providencia. Deus usa a pessoa para abençoar, para dizimar, para ofertar e dá para você fazer tudo o que você precisa fazer dentro do seu líder. Então, nesta manhã, para fechar essa reflexão, eu te aconselho a você rever o seu líder. Se o seu líder está correto, se está dentro do centro da vontade, e invista-se nele. Se já está, beleza, faz um investimento pesado cada vez mais e faça também um investimento no líder de alguém, né? Invista-se no líder de alguém, não deixa o líder de alguém morrer não. Você pode estar vendo, invista-se no líder de alguém e não deixa morrer. O seu está de pé, muitas vezes você, mas o meu está de pé, o meu está em abundância, o meu não vai morrer, o meu líder não vai morrer, mas de repente o líder de alguém que você está vendo está morrendo, o ministério da pessoa está morrendo e você está vendo e não está fazendo nada para ajudar. Então faça aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te abençoou, não é para você ficar ali restrito, guardando, não, é para multiplicar, é para você aplicar no reino de Deus, é para você aplicar na obra de Deus. E essas pessoas estão na obra de Deus, estão cumprindo o líder, são missionários. Vai lá e ajuda, compartilha, faça alguma coisa, mas não fique só cuidando só do seu líder, investindo só no seu líder, não. Invista também no líder de alguém. É o que eu vou fazer, que Deus colocou no meu coração essa semana. Eu sei que Deus vai me dar muito recurso, né? Mesmo eu não recebendo muitos, mas eu vou fazer na vida de alguém. Vou fazer em nome do Senhor Jesus Cristo um investimento no líder das pessoas que não têm condição. Essa é um propósito grande, um projeto que Deus colocou no meu coração, essa obra missionária. Vou fazer um investimento nessa obra missionária, porque vale a pena a gente pagar o preço pela obra missionária, ver as pessoas se convertendo a Jesus, vendo as pessoas saindo das garras de Satanás. É muito lindo você ver a pessoa cheia do Espírito Santo, falando em mistério, pregador do Evangelho, ensinador das Escrituras Sagradas. É muito lindo você ver pessoas que viviam no mundo do crime e hoje são pastores, são missionários. É muito lindo você ver pessoas no mundo da prostituição, do roubo, do assalto, de assassinato, e hoje ser uma nova criatura. É muito lindo. Então vale a pena a gente fazer um investimento no nosso líder e não deixar o nosso líder morrer e nem deixar o líder do nosso semelhante morrer. Amém? Que nessa manhã Deus possa abençoar a sua vida. E lembre-se, invista-se no líder de alguém que você conhece e não deixa o líder do seu semelhante morrer, daquele que você até orou por ele, ele aceitou Jesus e muitas vezes ele te pede ajuda e você não faz nada pelo líder dele. Invirta-se, porque aí Deus vai ver o seu comportamento e ele vai começar a abençoar também o seu líder. Que Deus abençoe. Até a próxima reflexão.